Bom dia, professor Augusto César e colegas de sala. Nós somos a equipe 3 de simulação e iremos dar início à nossa apresentação que tem como integrantes os alunos Andrei Fonseca, Ariel Dourado e Gabriela Guzmão. Bom, no início do curso nós optamos por escolher a simulação por acreditarmos que conseguiríamos aprender uma ferramenta de simulação a tempo do trabalho final do curso. Mas não imaginávamos que iríamos enfrentar tantas dificuldades na escolha do software e no aprendizado de uma ferramenta. Inicialmente nós havíamos escolhido o software Sumo, pois acreditávamos que seria uma ferramenta de fácil utilização, mas percebemos que ela era complexa, além de possuir língua estrangeira e que não detinha nenhum suporte brasileiro. Então decidimos optar por uma segunda opção, que foi a escolha do software de simulação de AnyLogic. AnyLogic é o software de simulação líder para aplicativos de negócios utilizado mundialmente por mais de 40% das empresas, Fortune 100. Os modelos AnyLogic permitem que analistas, engenheiros e gerentes obtenham percepções mais profundas e otimizem sistemas e processos complexos em uma ampla gama de setores. A modelagem de simulação ela resolve problemas do mundo real com segurança e eficiência. Além disso, ela fornece um importante método de análise que é facilmente verificado, comunicado e compreendido. Em todos os setores e disciplinas, a modelagem de simulação fornece soluções valiosas, fornecendo percepções claras sobre sistemas complexos. Bits, não átomos. A simulação permite a experimentação em uma representação digital válida de um sistema. Ao contrário da modelagem física, como fazer uma cópia em escala de um edifício, a modelagem de simulação ela é baseada em computador e usa algoritmos e equações. O software de simulação fornece um ambiente dinâmico para análise de modelos de computador durante sua execução, incluindo a possibilidade de visualizá-los em 2D ou 3D. Os usos da simulação nos negócios são variados, e muitas vezes é utilizada quando a realização de experimentos em um sistema real é impossível ou impraticável, muitas vezes por causa do custo ou do tempo. E essa imagem ela mostra um dos modelos de projetos que a ferramenta disponibiliza. E a capacidade de analisar o modelo conforme ele é executado diferencia a modelagem de simulação de outros métodos, como aqueles que usam Excel ou programação linear. Por ser capaz de inspecionar processos e interagir com um modelo de simulação em ação, o entendimento e a confiança são construídos rapidamente. Essas são algumas das empresas que utilizam a ferramenta AnyLogic para simular seus processos. A Avenida de Djalma Batista é um dos logradouros mais importantes do município de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Está localizado na zona centro-sul, uma região que apresenta os melhores indicadores sociais da cidade. Foi batizada com o nome do médico e escritor brasileiro Djalma da Cunha Batista. Considerada um dos principais centros financeiros da capital amazonense, na Djalma Batista estão localizados shopping centers, o terminal rodoviário de Manaus, universidades como a Universidade do Estado do Amazonas, supermercados da rede internacional como Carrefour, instituições financeiras, McDonald's, edifícios comerciais, representantes das principais marcas de automóvel do mundo como a BMW, Chevrolet, Renault, etc. Entre seus pontos comerciais mais conhecidos estão as 3 torres do Business Tower, que engloba o complexo empresarial Millennium Shopping. Movimentam-se diariamente pela avenida milhares de pessoas oriundas de todas as regiões da cidade e região metropolitana. Além disso, a Djalma Batista é um importante eixo viário da cidade, ligando importantes avenidas como Darcy Vargas, João Valério e a Avenida Álvaro Maia. Em 2013, a avenida passou por obras de organização em vários aspectos, como paisagismo, mobiliário urbano, sinalização e iluminação. Conforme o projeto, as novas calçadas adotaram um padrão e para o estacionamento foi necessário que alguns endereços comerciais recuassem suas fachadas para atender ao limite imposto de 3 metros. 315 ipês foram plantados ao longo da avenida, pelo projeto Arboriza Manaus, conforme a imagem. Sua floração acontece nos meses de verão intenso na Amazônia. No total, o corredor viário conta com mais de 700 árvores plantadas, somadas às outras de espécies pau-pretinho, que também fornecem flores em crescimento nos passeios públicos das 2 faixas. Já sabemos da importância da Avenida Djalma Batista para a nossa cidade de Manaus. Com o crescimento populacional e o aumento dos veículos trafegáveis, trouxe consigo alguns problemas que tentaremos solucionar com as propostas de intervenção. Algumas problemáticas que identificamos foram o alto congestionamento nas horas de pico, que ocasionam a diminuição do fluxo de veículos, as calçadas ou passeio,
que não atendem ao plano diretor e o uso de ocupação do solo. Alguns imóveis que não respeitam o recuo mínimo, e vale salientar que passeio é diferente de recuo. Os afastamentos ao recuo são as distâncias entre os planos da fachada da edificação e os respectivos limites frontais, laterais e de fundo dos lotes. Neste momento, nós iremos fazer uma análise comparativa entre as propostas de intervenção das equipes 1 e 5. Nós optamos por escolher uma proposta de intervenção de cada equipe para simular no AniLogic. Eles vão citar outras propostas de intervenção em seus artigos, mas como nós detínhamos de pouco tempo e levando em conta que estávamos empenhados em aprender, fizemos esta decisão. A proposta de intervenção da equipe 1 é a instalação de faixas exclusivas para ônibus, micro-ônibus e carros por aplicativos. E a proposta de intervenção da equipe 5 é o recuo da parada de ônibus que fica localizada em frente ao Manaus Plaza Shopping. Com base no manual de BRT 2008 e NTU 2014, a largura de cada faixa exclusiva deve ser entre 3,20 e 3,70 metros. Além disso, existe uma medida ideal para as baias que o recomendado é 3 metros de largura e de 36 a 42 metros de comprimento. Na nossa análise, a aplicação dessa proposta seria possível apenas se o Manaus Plaza Shopping passasse por uma demolição para respeitar o recuo frontal, uma vez que o shopping foi construído muito em cima e o passeio ficaria muito estreito, recuando a parada de ônibus para dentro. Pela imagem retirada do Google Maps, nós podemos perceber o estreitamento entre o passeio e a parada de ônibus. Já a proposta de intervenção da equipe 1, seria necessário instalar faixas exclusivas para ônibus e micro-ônibus nas duas vias. Acreditamos que seria possível sim, e seria necessário que outras ruas e avenidas que conectam a Avenida Djalma Batista mudem para se adaptarem a essas faixas exclusivas. Trouxemos aqui o que nós havíamos conseguido simular na ferramenta AniLogic. No intuito de simular as duas propostas de intervenção, primeiramente nós queríamos fazer 3 simulações. Uma primeira simulação da avenida atual, em seguida uma simulação da proposta da equipe 1 e, por último, uma simulação da proposta da equipe 5, mas como nós não conseguimos aprender a tempo todos os comandos e funções do AniLogic, devido à complexidade da ferramenta, nós trouxemos apenas esta simulação da avenida atual com um trecho que compreende o Manaus Plaza Shopping. Desde a concepção do trabalho, nós tivemos dificuldades para compreender como nós trabalharíamos para que este projeto fosse concretizado e acabamos não trazendo dados consistentes e completos que pudessem ser usados de análise comparativa entre as equipes 1 e 5, para que nós tivéssemos argumentos consistentes na escolha de qual equipe teve melhor desempenho nas suas propostas de intervenção. Dessa forma, concluímos nossa apresentação até aqui, com pedidos de desculpas e disponíveis para receber críticas construtivas. Agradecemos pela atenção e desejamos a todos um excelente dia.